Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou nesta noite de domingo, depois das 10 horas da noite, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, rodada de número 9. Agora teremos 10, 11, 12 e o campeonato para o Mundial de Clubes. E aí, Palmeiras, Flamengo, Botafogo e o Fluminense vão lá para os Estados Unidos representar o Brasil nessa nova competição. Já está tendo até propagandas aí dos canais que irão transmitir o Mundial. Nesta nona rodada, rodada de muitos clássicos, né? 5 clássicos, onde tivemos 2 empates e 3 clássicos com vitoriosos. Liderança continua a mesma, agora com uma folga. Parte de baixo da tabela, uma briga incessante. Muitos times em situações bem complicadas, né? Outros tentando respirar. Então vamos lá para a gente fazer o nosso resumo, né? Semanal que a gente faz de toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Pode ser que daqui até o final do campeonato possa ter alguma rodada que eu não consiga fazer por questões profissionais. Mas sempre que puder, eu vou estar aqui fazendo o meu resumo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver na live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango todo lado compartilhar. E agora você pode ajudar também através do Hypar. Nunca escutou falar no Hypar. Então ajude o canal Hypando. Eu vou te explicar, é simples. Não tem o dedinho de curtir aí? Quando você curte? Então você curte, aperta curtir. Vai abrir uma janela escrito Hypar. Hypar. Tu vai e aperta em Hypar também. Esse Hypar pode ser pago ou gratuito. Se você quiser ajudar o canal dando uma graninha, beleza, a gente aceita. Mas, se não, gratuito, é só Hypar. Esse Hypar é uma outra forma de ajudar muito o canal. Então, quando você curtir, hypa também, que você vai estar ajudando o seu amigo Magalhães. E só um detalhe, você pode hypar vídeos antigos de 7 dias. Os últimos 7 dias, os vídeos que eu coloquei, você pode hypar, tá? E pode hypar 3 vezes durante esses 7 dias. Então, ajuda o canal aí e não esqueça de curtir e hypar os nossos vídeos. Beleza? Então vamos lá, galera, para a gente falar sobre o resumo desta rodada. Lembrando que no meio de semana teremos Copa do Brasil. Então tivemos nessa nona rodada jogos sábado e domingo, sem jogo segunda-feira. 3 jogos no sábado e 7 jogos no domingo. Tivemos Ceará 2, Sport 0. Na minha opinião, era o que ia acontecer. Vitória do Ceará. São momentos completamente distintos, tá? De um para outro. Tivemos Vasco da Gama 3, Fortaleza 0. Desculpa que já está tarde da noite, já são 11 horas, eu estou com sono já. Mas tem que gravar hoje. Talvez na segunda-feira eu não consiga gravar. Vasco da Gama 3, Fortaleza 0. Um placar que me chamou a atenção, tá? Vasco da Gama é uma situação muito complicada agora com o Diniz. O Fortaleza começou muito mal o ano, mas me pareceu
que estava começando a acertar. Esse jogo não foi um massacre do Vasco, tá? O Vasco aproveitou bem as oportunidades, aproveitou bem as falhas que o Fortaleza teve. Teve aí 2 jogadores expulsos, uma babaquice do Marinho e uma babaquice do Coutinho, mas o Vasco aproveitou as oportunidades. O Vasco aproveitou as oportunidades e mereceu. Mas foi um placar que chamou a atenção. Eu não estou falando que a vitória do Vasco seria zebra. Não. A vitória do Vasco seria uma coisa fora do normal. Não, não, não. Não é nada disso. Mas o placar de 3-0 me chamou a atenção. Sim. Eita, acho que estou ficando resfriado. Então, vitória do Vasco da Gama de 3-0 poderia acontecer, mas como eu falei, 3-0 acho que ninguém esperava. Tá? É, São Paulo 2, Grêmio 1. São Paulo é um time difícil de perder. É um time difícil de ser batido. Se eu não estiver enganado, São Paulo só tem uma derrota. Se eu não estiver enganado, São Paulo só tem uma derrota. Deixa eu até dar uma olhada aqui para ver. Eu acho que São Paulo só tem uma derrota. Exatamente, só tem uma derrota. É um dos times que só perderam uma vez. Quem são os times que só perderam uma vez? Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Apenas esses 3 times só perderam uma vez. O problema é que o São Paulo ganhou muito pouco. O São Paulo só ganhou 2. Aí o São Paulo fica na parte de baixo da tabela. Né? E o Grêmio vive um momento muito complicado. Já estamos na 9ª rodada e o Grêmio se bate, se bate, se bate e não sai lá de baixo. O Grêmio parece que está na areia movediça. Estamos indo para a 10ª rodada. E eu disse, terceira, quarta, quinta rodada, a classificação não me diz muita coisa. Agora, nós já temos 9 rodadas. Estamos chegando a quase um terço do campeonato, que vai ser quando vai parar, né? Vai parar na 12ª rodada, é quase um terço do campeonato. Essa situação do Grêmio, se chegar lá nesse um terço, daqui a 3 rodadas, e o Grêmio estiver nessa situação, aí o alerta tem que ficar amarelo e piscando. Porque complicado. Mas a vitória do São Paulo em cima do Grêmio, a gente não pode falar que é normal. Na minha opinião, também era previsível. Corinthians 1, Santos 0, clássico paulista. Também outro jogo aonde o Corinthians era favorito. Como é que o Corinthians vem oscilando pra cacete, mas em relação ao Santos, o Corinthians é superior, jogando em casa. Então, a vitória do Corinthians, na minha opinião, era um resultado bem plausível. Bem plausível. Tenho quase certeza que nas casas de aposta, a vitória do Santos devia estar pagando muito. Muito. Porque era pouco provável. Então, a vitória do Corinthians para o Santos dentro de uma normalidade. Juventude 1, Fluminense 1. O Fluminense tem um problema grave contra o Juventude, né? De ganhar do Juventude. Jogar no Sul é sempre bem complicado para qualquer um. O Fluminense saiu perdendo e conseguiu empatá-lo logo na sequência, cara. Não vi esse jogo, mas vou dar uma olhada aqui nos números. Os números mostram aqui que o Fluminense foi muito superior, né? O Juventude só deu um chute em direção ao gol, o Fluminense deu 7. O Fluminense teve 70% de posse de bola, o Fluminense teve 90% de precisão quase nos passes.
O Fluminense teve aí 5 escanteios, ou seja, os números são todos a favor do Fluminense. A impressão que dá, pelos números, né, que o Fluminense foi bem superior ao Juventude. O Fluminense e o Juventude jogou, né, para não perder. E não se pode falar, não, porque o Juventude fez o gol cedo e depois só se defendeu. Não. Os gols só saíram no segundo tempo. O Juventude faz o gol, 2, 3 minutos depois o Fluminense empata. Então não dá nem para falar que essa posse de bola muito grande do Fluminense foi porque o Juventude fez o gol cedo. Não foi por causa disso. Então, diante do que a gente está vendo aqui, dois números, pô, o empate para o Juventude foi bom. O empate do Fluminense não foi tão bom assim, que pelo parece, o Fluminense foi superior. Tivemos o clássico Bavi, né? Bahia, Salvador. O Bahia vencendo por 2-1. Cara, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o jogo. O Bahia mereceu. O Vitória errou demais. O camisa 2 do Vitória, irmão, que íngua. Acho que é Carlinhos o nome dele, Claudinho, sei lá. Irmão, que íngua. O cara errou tudo que ele tentou fazer. Os 2 gols do Bahia foram em cima desse cara. Uma negação, cara. Uma negação. Bahia teve um jogador expulso com 3 minutos. Falei no vídeo e vou repetir. O Jean Lucas tem que tomar uma punição. Ele tem que perder no bolso e ficar no banco. Pô. Ele não pode fazer o que ele fez com o Bahia. Com 3 minutos de jogo para ser expulso, tá de sacanagem. Pelo lado do Vitória, o PP, o volante, que foi aqui da base do Flamengo, entrou no segundo tempo. Com 2 minutos que ele estava em campo, ele foi expulso. Exatamente do mesmo jeito que o Jean Lucas do Bahia foi expulso. É outro que tem que tomar um gancho e perder uma prata, pô. Porque ele fudeu o Vitória, pô. Mas, a gente olhando o contexto, o triunfo do Bahia também não era algo que não poderia ser previsível. Era um clássico? Sim, mas jogando em casa, tem um time mais qualificado, o triunfo do Bahia era, na minha opinião, eu não vejo casa de aposta, mas na minha opinião, na casa de apostas, o triunfo do Bahia pagava menos do que o triunfo do Vitória. Provavelmente quem apostou que o Vitória venceria, se tivesse vencido, ia ganhar uma boa grana. Provavelmente estava pagando mais. Mas, triunfo do Bahia dentro de uma normalidade. Bragantino 1, Palmeiras 2. É, foi um jogo legal, aonde, mais uma vez, o Palmeiras mostra que é o melhor time do Brasil, no momento. Saiu perdendo e conseguiu virar. Quem quiser ganhar Libertadores, quem quiser ganhar a Copa do Brasil, quem quiser ganhar Campeonato Brasileiro, tem que tirar o Palmeiras. Se não tirar o Palmeiras, ele vai ganhar os 3. Simples assim. O Palmeiras é o melhor time do país. Ponto. Não tem discussão. Não tem nenhum time hoje que dá para você discutir em relação ao Palmeiras. O Palmeiras é 100% na Libertadores. O Palmeiras tem 4 pontos de vantagem para o segundo colocado. Eu acho que não tem muito o que discutir. É o melhor time do país. E a vitória do Palmeiras, mesmo fora de casa, também, na minha opinião, está no resultado normal. Flamengo 0, Botafogo 0. Na minha análise aqui, nos meus palpites, eu disse: Flamengo e Botafogo, empate. Eu não sabia que o Flamengo iria tão desfalcado. Eu sabia que o Flamengo ia desfalcado, mas eu não sabia que o Flamengo ia tão desfalcado assim. Né? O Flamengo tinha muitos desfalques de titulares e de reservas. Então, isso complicou muito o Flamengo. E o jogo não foi bom. Foi um clássico muito meia-boca. Um clássico regular. Tá? Teve momentos de um de outro, mas foi o resultado que eu palpitei. Para mim, ia dar empate. E deu empate. Então, para mim, tudo dentro de uma normalidade. Internacional 1, Mirassol 1.
Era um jogo complicado para o Internacional. O Mirassol está fazendo uma campanha acima do esperado. Tá? Você pega os números, obviamente que o Internacional em casa, os números seriam todos a favor do Internacional. O Internacional deu 25 chutes, 11 em direção ao gol, teve quase 70% de posse de bola, teve 90% de precisão, não foi um jogo muito faltoso, teve 6 escanteios. O Mirassol, obviamente, sabendo de tudo que estava envolvido, contra quem estava jogando, o Mirassol jogou contra o Inter fora de casa para não perder. E aí? O Galo jogou contra o Cruzeiro para não perder. O Botafogo jogou contra um Flamengo todo desfalcado com 3 volantes. Então, irmão, a gente falando em Mirassol, que está jogando a Série A a primeira vez, jogar para não perder, porra, é muito normal. A gente vê gigantes aí, vê times que vão pro Mundial com 3 volantes em clássico, então, porra, a gente não pode falar nada do Mirassol. Não pode falar absolutamente nada do Mirassol. Resultado muito ruim para o Internacional. Eu, na minha análise, nos meus palpites, eu tinha colocado o Internacional um empate. Tá? Mas eu achava que o Internacional ia vencer. Foi um resultado que é, 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 me chamou a atenção. Chamou a atenção esse empate do Internacional em casa contra o Mirassol. E o último jogo, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Outro jogo que foi melhor do que o Clássico Carioca, foi o último jogo, foi melhor do que o Clássico Carioca. Foi um bom jogo, aonde o Cruzeiro foi melhor, tem um vídeo aqui no canal, o Cruzeiro foi melhor. Não foi um amasso, como o Caio Jorge falou, mas foi melhor. Se tivesse que ter tido um vencedor, seria do Cruzeiro. Mas também é um placar que eu acho que desde meus palpites, se eu não estiver enganado, eu dei empate ao Cruzeiro, né? Pelo Cruzeiro jogar em casa, por estar vivendo um bom momento. Mas eu tinha falado empate ao Cruzeiro. Então, o empate também nesse jogo, também achei normal. Dos resultados aqui, tem 2 resultados que me chamaram a atenção. Vasco 3, Fortaleza 0, Internacional 1, Mirassol 1. Esses 2 resultados me chamaram a atenção. Não a vitória do Vasco, mas o placar. Isso me chamou a atenção. E em relação ao resultado, Internacional e Mirassol 1-1 foi um resultado que também me chamou a atenção pela diferença que a gente tem em relação a quase tudo ou tudo de um time para o outro. Tá? Então, o destaque dos resultados, cara, eu vou colocar o destaque dos resultados, esse empate do Mirassol fora de casa. Eu acho que esse empate do Mirassol fora de casa merece o destaque, né? Tamanho a gente tem a diferença dos clubes. A vitória do Vasco em cima do Fortaleza, eu não vou colocar como destaque, porque o Vasco vencer não seria fora do normal. O que me chamou a atenção foi o placar. Mas acho que o que mais chamou a atenção foi o Internacional ter empatado em casa com o Mirassol. Então, o destaque para mim é o Mirassol. E a decepção. Cara, a decepção. Cara, eu vou colocar a decepção Fortaleza. A decepção para mim, tudo bem que jogou fora de casa, mas a decepção para mim foi o Fortaleza. Tivemos um, dois, três. Em 10 jogos tivemos 4 empates. Tivemos 3 expulsões. O resultado mais largo foi o do Vasco da Gama, de 3-0. Também vou colocar como uma decepção o futebol jogado por Flamengo e Botafogo. Foi um jogo muito do mais ou menos.
Mas eu coloco isso em conta dos desfalques. Agora vamos aqui para a classificação. Bom, ao término da nona rodada, temos o Palmeiras, sempre líder, com 22 pontos, agora a 4 pontos do segundo colocado, que é o Flamengo. E se eu não estiver enganado, teremos Palmeiras e Flamengo na próxima rodada, tá? Em São Paulo. Palmeiras pode abrir 7 pontos do segundo colocado. Quer dizer, aí o Flamengo não vai ser mais o segundo colocado. Provavelmente o Flamengo vai perder essa posição. Se o Flamengo perde o jogo, provavelmente o Flamengo perde a posição. Também pode cair até para a quarta colocação. Então temos o Palmeiras na primeira colocação com 22 pontos, o segundo colocado é o Flamengo com 18, terceiro colocado é o Cruzeiro com 17, quarto colocado é o Bragantino também com 17. O quinto colocado é o Ceará com 15 e o sexto colocado é o Bahia com 15. Bahia no G6. Pô, interessante, dois times nordestinos, a gente tem que destacar isso, no G6. E chamar mais atenção para o Ceará. O Ceará retorna da Série B. Então, o Ceará, indiscutivelmente, é o destaque desse início de Campeonato Brasileiro. Dessas 9 rodadas, o Ceará, o destaque. É o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, melhor nordestino no Brasileirão 2025. Então, o G6 está Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Bragantino, Ceará e Bahia. Na sétima colocação, nós temos o Fluminense, com 14 pontos. Na oitava colocação, o Corinthians, com 13. Na nona colocação, o Atlético Mineiro, também com 13. Na décima colocação, o Botafogo, com 12. O 11º é o São Paulo, com 12. O 12º é o Mirassol, com 11. O 13º é o Vasco da Gama, com 10. 14º é o Fortaleza, com 10. 15º é o Internacional, com 10. E o 16º é o Vitória, com 9. O Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento, nós temos o Grêmio, os dois times gaúchos, muito mal. Na verdade, os três, né? Os três times gaúchos, muito mal. Internacional é o 15º, o Grêmio é o 17º e o Juventude é o 18º. Com 8 pontos. O 19º é o Santos, com 5. E o 20º é o Sport, com 2 pontos. Situação de Sport Santos complicadíssima. Tá? Destaque da classificação, obviamente, o Ceará, na quinta colocação. Decepção da classificação é... Cara, eu não vou colocar a decepção o Grêmio, tá? Porque o Grêmio já tá lá embaixo. Eu vou colocar a decepção o Internacional, cara. Na 15ª colocação. Na 15ª colocação. 9 jogos, o Internacional só ganhou 2. Com o time que tem, é uma grande de uma decepção. É uma grande de uma decepção. Só para a gente encerrar aqui, rapidamente, o melhor ataque do campeonato até o momento é o Flamengo, tá? Com 17 gols. A melhor defesa, a melhor defesa é a do Flamengo e a do Palmeiras com 4 gols. Então o Flamengo tem o melhor ataque com 17 e tem a melhor defesa junto com o Palmeiras com 4. Apenas 3 times só perderam uma vez. Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Times que mais empataram. O time que mais empatou no Campeonato Brasileiro é o São Paulo, com 6 empates. Times que mais venceram. O time que mais venceu é justamente o líder, Palmeiras, com 7 vitórias. Campanha espetacular do Palmeiras.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, o time que tomou mais gols, a defesa mais vazada é a do Juventude, com 21 gols. Com 21 gols é a defesa mais vazada. O pior ataque é o do Sport, com apenas 4 gols. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.